Minha gente, não foi uma, nem duas, nem três. É realmente inacreditável essa notícia. 7 vezes que o Sindicato dos Jornalistas aqui em Aracaju teve a sua sede arrombada, furtada. Mas aí, como se não bastasse o número 7 vezes, foi num intervalo de apenas um mês. Lucas Moura, isso é gravíssimo. Boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Mariana. Extremamente grave, é a 7ª vez. E se de toda essa situação a gente pode ter algo que nos dá esperança, é o fato de que essa 7ª vez resultou na prisão de um suspeito. A Polícia Civil prendeu em flagrante, portanto, na madrugada de hoje, um homem suspeito de ter furtado parte da estrutura de alumínio de uma das janelas do Sindicato dos Jornalistas. Ele teria sido visto circulando e um integrante do próprio sindicato, notando que se tratava da janela do sindicato, foi ele que acionou a polícia, que foi até o local, constatou que de fato havia ali uma janela muito compatível com a que estava pouco tempo antes no sindicato, identificou esse investigado, um homem de 30 anos, que inclusive tem diversas passagens pela polícia por furto qualificado, ou seja, tudo indica que é de fato alguém que reiteradas vezes pratica ou praticou furtos. O fato, Mariana, que chama atenção, e nós temos aqui depoimento do delegado, da vice-presidente do sindicato, mas chama a atenção, Mariana, que é a 7ª vez que isso acontece no Sindicato dos Jornalistas, mas mais do que isso, dessa vez nós só temos um preso porque o próprio diretor, foi um dos diretores do sindicato, notou, passando pela rua, que a janela que estava com essa pessoa, com esse indivíduo, era similar à janela do sindicato, ou seja, a polícia agiu rapidamente para poder ir até o local e prender o suspeito, mas isso só foi possível porque o sindicato foi que agiu, né? Então, talvez nós não estejamos tendo uma postura tão firme assim para tentar evitar que isso se repita da polícia quanto poderíamos ter. Mas, enfim, sobre o assunto, nós vamos acompanhar o que diz o delegado Carlos Antônio. No dia 21 de dezembro de 2025, tivemos o homicídio de Matheus Villanova, na Praça do Tamarindo, neste município de Itabaininha. Inicialmente, através dos investigadores, conseguimos identificar os 3 suspeitos, sendo o primeiro deles Carlos Alexandre Alcunha Beijinho, que utilizava um Gol G5 prata, que deu para verificar nas filmagens, bem como testemunhas, e outros 2 envolvidos, sendo José Augusto Neto e Rian da Conceição, que utilizavam um veículo preto, uma motocicleta. No local de crime foi observado alguns estojos de munição 9mm, bem como alguns fragmentos de projéteis. Deu para perceber que, na verdade, o delegado está falando de um outro assunto, mas ainda sobre o assunto do Sindicato dos Jornalistas, os furtos ao Sindicato dos Jornalistas, que era o assunto do qual tratávamos até poucos instantes. Vamos acompanhar o que tem a dizer a vice-presidente do Sindijor, a Elisângela Valença. Não temos a sonora, peço desculpas, da Elisângela Valença, mas é isso, Mariana, é de fato uma situação extremamente constrangedora para todos, toda a classe, toda a categoria, todos os jornalistas, mas para a população sergipana como um todo. Nesta situação que a gente tem em tela, pela 7ª vez, o sindicato é furtado e na 7ª vez nós temos a prisão de um homem que só aconteceu porque foi o diretor do sindicato que ligou para a polícia dizendo que viu na rua transitando com a janela do sindicato um indivíduo. A polícia agiu, mas só porque o suspeito foi visto na rua por um diretor do sindicato. Volto com você. Meu Deus, é inacreditável. Ou seja, se não fosse o diretor,
Possivelmente a gente ia estar contando aqui a 8ª, 9ª, 10ª vez. Infelizmente. Agora, Lucas, eu te agradeço. A gente, de fato, teve um problema na entrevista do delegado, mas agora sim, vamos ouvir o que disse o delegado Carlos Antônio. Durante a madrugada de hoje, estando de plantão na delegacia, nós conseguimos ter a informação de que estava havendo no momento um furto. E aí nós colocamos a equipe em campo e diligenciamos na possibilidade de localização. Foi aí que recebemos a informação que o mesmo estaria com os objetos em uma determinada rua, já deslocando-se dentro de um ônibus para poder fazer a desova ou vender os objetos furtados. Dentre esses objetos, anteriormente, foram algumas janelas e ar-condicionado, entre outros objetos que poderiam, que fazem falta, na verdade, a esse órgão tão importante para a sociedade. Lembro que o indivíduo que foi flagranteado no dia de hoje estava de posse de um dos objetos, na verdade, o objeto principal, que seriam as janelas, e que este também já responde pelo crime de furto por 2 vezes, e além de invasão do domicílio. Um dos nossos diretores estava na rua, reconheceu as esquadrias das nossas janelas, que foram levadas na madrugada de hoje. Acionamos a delegacia, acionamos a polícia e conseguiram prender o indivíduo que estava levando as nossas janelas, né? A gente acredita agora que isso vai se acalmar, essa situação vai se acalmar, e a gente vai conseguir viver mais em paz, como a gente sempre viveu.